bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início à nossa videoaula falando sobre a eletrosfera. A gente sabe que o átomo ele é constituído de prótons, nêutrons, que formam um núcleo, e na eletrosfera nós temos os elétrons. É esta eletrosfera que nós vamos estudar. Bom, temos aqui o núcleo do átomo formado por prótons e nêutrons. A eletrosfera ela é dividida em camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas tem um número que a gente chama de nível. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para as respectivas camadas. Então a gente pode perceber que quanto mais distante vai ficando a camada em relação ao núcleo, essas camadas elas vão ficando cada vez mais próximas. É nessas camadas que os elétrons ficam, né? Por exemplo, na camada K cabe no máximo 2 elétrons, na camada L cabe no máximo 8 elétrons e assim sucessivamente. Vamos observar o comportamento dos elétrons nessas camadas. Então aqui a gente tem um núcleo e temos duas camadas aleatórias. Esse elétron que está nessa camada mais interna, ele possui a mesma energia da camada. Então, quando ele ganha uma energia, a energia dele fica desproporcional a essa camada. Então, ele dá um salto, que nós chamamos de salto quântico. Então, ele passa a orbitar esta camada. Quando ele orbita essa camada e ele perde essa fonte de energia, né, que está alimentando essa energia dele, ele vai perder essa energia, liberando ela na forma de luz. Quando ele perde essa energia, ele volta para a camada anterior a que ele estava. Então, essa energia liberada é a energia na forma de luz. A luz, nós temos a luz visível e a luz não visível. A luz visível é aquela que tem as 7 cores do arco-íris. E a luz não visível são as luzes infravermelho e ultravioleta. Esses elétrons, eles se distribuem nas camadas. Então, a gente vai ver aqui, nas camadas K, que é o nível 1, temos no máximo 2 elétrons. Na camada L, que é o nível 2, temos no máximo 8 elétrons. Na camada M, que é o nível 3, temos no máximo 18 elétrons. E na camada N, que é o nível 4, temos 32 elétrons. Na camada O, que é o nível 6, temos 32 elétrons também. Na camada P, que é o nível 6, temos 18 elétrons. E na camada Q, que é o nível 7, nós temos 2 elétrons. Alguns livros colocam 8 elétrons, não tem problema nenhum, tá? A gente vai ver que essas camadas, elas são infinitas, elas são calculadas por meio de fórmulas, e essa quantidade de elétrons é sempre crescente. Por exemplo, aqui na camada O, que é o nível 5, tem 32 elétrons, a mesma quantidade da camada N. Mas por que a camada O tem 32? Ela deveria ter muito mais do que 32. Ela deveria ter, no máximo, 50 elétrons. Ela só apresenta 32, a P só 18 e a Q 2 ou 8, porque nós só temos 118 elementos químicos conhecidos. Então, a partir do momento em que descobrirem mais elementos, esse número vai aumentar. Essas camadas elas são infinitas, são feitas através de fórmulas matemáticas. Então, o número de elétrons em cada camada. Para a gente fazer essa distribuição, é preciso entender algumas regras. Por exemplo, em qualquer átomo, o número de elétrons na última camada não pode ultrapassar 8, exceto na camada K. Lembra que na camada K só tem 2 elétrons no máximo. Então, a única exceção é a camada K. Outro ponto importante na distribuição desses elétrons é que na penúltima camada de qualquer átomo tem que ter no máximo 18 elétrons, no máximo.
E outro ponto é que para átomos com mais de 3 camadas, enquanto a penúltima camada não completar 18, a última terá no máximo 2 elétrons. Então vamos ver como fica isso na prática. Então temos aqui que na camada K o máximo é 2, na L o máximo é 8, na camada M o máximo é 18, na camada N o máximo é 32, na camada O também é 32, na P o máximo é 18 e na Q o máximo é 8 elétrons. Vamos ver o zircônio. O número atômico do zircônio é 40. O que quer dizer isso? Que o número de prótons também é 40. Como esse elemento não apresenta carga nenhuma, então a carga dele é zero. Logo, ele também tem o mesmo número de elétrons, que é 40. Então, a distribuição desses elétrons em cada camada se dá da seguinte forma: 2 elétrons para a primeira camada, 8 elétrons para a segunda camada, 18 elétrons para a terceira camada, 10 elétrons para a camada 4 e 2 elétrons para a camada 5. Vamos exercitar para fixar melhor essa distribuição. Então temos aqui o potássio. O potássio, o número atômico dele é 19. Obviamente que ele tem 19 elétrons porque ele não possui nenhuma carga, ou seja, a carga dele é nula, é zero. Então, para o potássio, a gente começa a colocar 2 elétrons na primeira camada. Então, sobram 17 elétrons. Na camada L, nós vamos colocar 8 elétrons. Então, sobram 9 elétrons, que a gente vai colocar na camada M. De acordo com a regra, não pode ter mais de 8 elétrons na última camada. Então, a gente entende que esta camada N não pode ser a última camada. Então, tem uma outra camada que é a camada N. Então, a gente continua a distribuição, a gente coloca 8 elétrons na penúltima camada e somente um elétron na última camada. Então, nós temos um total de 19 elétrons. E esses elétrons ficam distribuídos dessa forma nas camadas do potássio. Vamos ver outro exemplo. Temos o telúrio com o número atômico 52. Como ele não tem nenhuma carga, então ele também tem 52 elétrons. Então, fazendo a distribuição, a gente coloca 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada, e a gente percebe que sobram 24 elétrons, porque na camada N cabem no máximo 32. Mas, de acordo com a regra, não pode ter mais de 8 elétrons na última camada. Então, a gente entende que ele deve ter uma outra camada, que é a camada O. Então, continuando a distribuição, a gente tem que entender que na penúltima camada tem que ter no máximo 18 elétrons e na última, no máximo, 8 elétrons. Então, a distribuição do telúrio, dos elétrons nas camadas, é dessa forma: 2, 8, 18, 18 e 6 elétrons. Temos também o frâncio. O frâncio ele tem número atômico 87, como também ele não tem carga, ou seja, a carga dele é nula, então ele também apresenta 87 elétrons. Nós vamos fazer a distribuição desses 87 elétrons. Então temos o seguinte: colocamos 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, 32 na quarta e 27, que é o que sobra, na quinta camada. Só que, de acordo com a regra, a última camada tem que ter no máximo 8 elétrons. Então, a gente entende que esse elemento vai ter mais uma camada. Então, fazendo novamente a distribuição até a camada N, que é 32, a gente coloca como penúltima camada a letra O e temos 18 elétrons. Sobram 9 que a gente vai colocar na camada P. A gente tem que lembrar que na última camada o máximo de elétrons é 8. Então, como o P possui 9, a gente entende
que ele vai apresentar mais uma camada. Então, a gente faz novamente a distribuição e na camada P a gente coloca 8 elétrons e na última, o que sobra, a gente coloca 1 elétron. Então, essa daqui é a distribuição do elemento frâncio, dos elétrons em cada camada. A distribuição eletrônica dos íons. Observa que o sódio ele possui número atômico igual a 11, mas ele apresenta uma carga positiva. Esta carga positiva nos informa que ele perdeu um elétron. Então, se o número atômico dele é 11, ele deveria ter 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron, então ele tem 10 elétrons. Então, fazendo a distribuição desses 10 elétrons, na primeira camada ele apresenta 2 e na segunda camada ele apresenta 8 elétrons, somando um total de 10 elétrons. O oxigênio ele apresenta número atômico igual a 8, mas ele nos diz que ele tem uma carga negativa de 2, ou seja, quem tem carga negativa é porque ganha elétrons. Então, o oxigênio ganhou 2 elétrons, mas, conforme o número atômico dele, ele deveria ter 8. Como ele ganhou mais 2 elétrons, então ele fica com 10 elétrons. Então, a gente faz a distribuição para esses 10 elétrons. Na camada K, 2 elétrons e na camada L, 8 elétrons. Bom, estudante, não esqueça de resolver as questões da página 10 do livro. Um bom estudo a todos e aguardamos vocês na próxima aula.